Olá, Olá, noite. boa noite, Tudo bem com o senhor? tudo bem? É um prazer esse convite, fiquei muito lisonjeado com o convite. Assim, espero que esse encontro seja muito útil para todos nós, né, que militamos no direito e principalmente para aquelas pessoas, né, que estão ainda trilhando esse caminho. Mas eu queria É. agradecer tremendamente o convite feito por vocês. Ai, a gente que agradece, eu e a doutora Natasha que agradecemos. Doutora, eu queria primeiro só que o doutor se apresentasse, para quem não conhece o senhor, para ter Sim. um. Sim. Eu sou delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora, em abril, eu completei 30 anos de serviço público, graças a Deus, com uma carreira limpa e libada, né? Prezando sempre pela ética. E sou professor de Direito Penal e Processo Penal da Estácio desde 2012. E, assim, não por coincidência, eu sou biólogo. Antes de ser Legal. Antes de ser policial e ser delegado, eu e minha esposa, nós nos formamos em biologia. Então, quer dizer, nós temos uma afeição com o tema, né? Que a gente trata da natureza, do meio ambiente. Então, vem tudo a calhar nesse momento. Ai, que interessante. Essa daí eu não sabia, não, mas é Pois muito é, bom. é bom, né? É. Então, doutor, eu e a doutora Natasha, a gente trabalha muito com empresas, né? Então, a gente faz Tem, tanto direito empresarial quanto direito trabalhista e civil também, mas a gente não ah, milita na área penal. Mas a certo. gente sabe que existe algumas implicações que os empresários enfrentam e podem enfrentar no âmbito penal. E muitos não Sim. estão preparados ou nem sabem disso, não sabem o risco que corre. E aí eu queria que, pela sua experiência, pela sua formação, o senhor pudesse falar um pouco mais sobre essa relação do direito penal e as suas responsabilidades para a empresa e para o sócio. Entendi. Assim, a gente se debruçou sobre esse assunto especial, que é um assunto muito polêmico, né? Porque ali a gente vai uma exceção à teoria do delito, do direito penal, porque o delito é uma conduta humana. E nós temos, por exceção, uma conduta atribuída a uma pessoa jurídica. Aliás, é a única exceção no nosso sistema jurídico. Mas, assim, para iniciar esse tema, eu gostaria de falar que a natureza é um tema muito caro a todos nós, né? E no livro de Gênesis, na Bíblia, diz que Deus criou os céus e a terra, criou também a natureza, criou os animais e depois nos criou a sua imagem e semelhança. Então, a natureza, ela é perfeita como Criador. E muitas vezes a ganância do ser humano, ou mesmo por conta do desenvolvimento, né, das tecnologias ou da necessidade de expansão das cidades, a natureza ficou relegada sempre a um segundo plano, né? Nós conseguimos resgatar isso aqui no Brasil na Constituição de 88, porque é lá que começaram a ter diversos institutos, né, prevendo, né, uma proteção maior ao meio ambiente. Então, nós temos lá, por exemplo, só para a gente introduzir o tema, nós temos no artigo 5º, inciso 73, a possibilidade de ação popular, ou seja, qualquer um do povo pode ajuizar uma ação, por exemplo, em razão de um ato lesivo ao meio ambiente. Isso é um instrumento que talvez poucas pessoas saibam. Nós temos também lá no artigo 23 a competência comum do Estado, município, Distrito Federal e a União para legislar sobre matéria de meio ambiente. Né? Nós temos também, no artigo 24, que compete à União, Estado, município, a responsabilidade para cuidar desse meio ambiente. Então, vejam que todos os entes federativos no Brasil, eles têm uma corresponsabilidade em proteger o meio ambiente. E, finalmente, o artigo 129, inciso 3, da legitimidade ao Ministério Público para as ações civis de proteção ao meio ambiente. Então, vejam que o Constituinte 88 começou a se preocupar com o meio ambiente. E nesse arcabouço jurídico, né, da nossa Carta Magna, nós tivemos o artigo 225, parágrafo 3º
da Constituição Federal, que inovou nessa ordem jurídica, chamando, alguns doutrinadores chamam mandado constitucional de criminalização. Ou seja, foi uma ordem do Constituinte originário determinando que o legislador infraconstitucional estabelecesse uma lei onde responsabilizasse as pessoas físicas e jurídicas pelos crimes ambientais. Então, está lá no 225, parágrafo 3º, que diz, eu vou ler o parágrafo 3º para a gente também não perder tanto tempo, mas diz, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, ali é o nascedouro desse instituto, né, que é a responsabilização criminal de uma pessoa jurídica e dos seus sócios. E, assim, vendo os doutrinadores sobre o tema, eu li, por exemplo, Gilmar Mendes, que diz que a natureza ela tem que ser analisada sob dois enfoques, um objetivo e o outro subjetivo. Qual é o objetivo? É o próprio meio ambiente. E o subjetivo é a qualidade de vida, ou seja, o meio ambiente ele está ligado à nossa qualidade de vida. Então, daí a importância de estudar esse tema. Rafael Kurkowski, desculpe, é um autor, eu acho que ele é de São Paulo, ele escreveu um livro sobre leis penais comentadas com Rogério Sanches, né? Ele diz que a lei ambiental, né, ela traz um direito que é considerado coletivo ou de titularidade difusa ou transindividual. Por quê? Porque não é um direito que você conte individualmente. Ele tem interesse para toda a sociedade. E é considerado também um direito fundamental de terceira geração. Então, gente, nós temos assim os doutrinadores dizendo, olha, nós temos dois princípios em termos de crimes ambientais. Um preventivo e o outro de precaução. Qual é o preventivo? O preventivo está lá no 225, parágrafo 4º. O que esse autor diz? Que quando houver incerteza científica se uma conduta pode ou não causar dano ao meio ambiente, você tem essa atitude preventiva, indúbio pro natura. Se há dúvida, você sempre é a favor da natureza. Agora, também tem a precaução. E a precaução foi também instituída e, assim, melhor definida pelo STJ. O STJ, num recurso especial, aliás, num agravo de recurso especial 131.1669 de Santa Catarina, ele inverteu o ônus da prova numa ação civil, porque entendeu que, pelo princípio da precaução, caberia a outra parte provar, porque o dano à natureza já era comprovado cientificamente. Então, quando não há certeza científica, qual é o princípio? Da prevenção. Quando há certeza jurídica de que aquela conduta é lesiva ao meio ambiente, é precaução. Porque quando você lesa o meio ambiente, você indenizar, às vezes, não traz efeito nenhum. E você recuperar o que foi degradado também pode demorar anos. Então, é melhor você prevenir do que remediar. Eu estou explicando aqui, doutor, se a senhora quiser interromper, fica à vontade, mas só para dar um apanhado para as pessoas sobre esse tema. Muito bom. Eu só queria fazer uma pergunta, porque assim, eu sei que tem muitas pessoas que não entendem o direito, né? E aí fica Sim. aquela dúvida. Quando você fala em direito penal, geralmente você remete já à prisão, né? Então, de repente, já vai responder uma pena, ele vai ser preso. Como que a pessoa que está nos assistindo, que é um empresário e que pode vir a cometer um crime ambiental, por exemplo, ele tem que visualizar isso no âmbito penal. Ele vai preso porque a empresa, como que vai funcionar? Vai ser só multa? Porque isso me parece, até pelo que eu converso com vários empresários, eles não conseguem compreender.
essa diferença? Por que que é penal se a empresa não pode ir presa, não tem como ir presa? Como que É, isso funciona? é verdade, é porque é lógico que a consequência natural de uma infração penal, de um crime, é a pena. Então, a pena é consequência natural de quem cometeu um crime ou contravenção. Mas como é que numa empresa que cometeu um crime ambiental você vai ter uma pena de prisão? Claro que não. É por isso que a Constituição, sabiamente, ela teceu algumas hipóteses de pena que não sejam privativa de liberdade. Então, tem pena lá de multa, tem pena com restrição de direitos. Então, tem vários tipos de pena que podem ser a suspensão da atividade da empresa, ou seja, são penas administrativas que são aplicadas exclusivamente à pessoa jurídica. Ao passo que a pessoa física ela pode vir ser realmente responsabilizada criminalmente e ela vai responder por crime, pode ser preso. Então, as responsabilidades, se der tempo, eu vou falar dessa origem histórica, porque houve uma celeuma, se havia necessidade da dupla imputação, ou seja, uma empresa cometeu um crime ambiental, como é que fica a responsabilidade? É a responsabilidade dela e dos gestores que a representam? Será que um pode responder sem o outro? Então, nós temos uma evolução na jurisprudência e hoje nós temos uma posição sedimentada. Se quiser, eu vou explicar como é que são essas posições e depois falar qual é a responsabilidade pessoal de diretores, gestores dessas pessoas jurídicas. Não, por favor, pode explicar. Então, vamos lá. O artigo 3º da Lei 9.605 de 98, que eu expliquei, Mandado Constitucional de Criminalização, ela preconiza que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civilmente e penalmente, conforme disposto na lei do meio ambiente. Então, essa responsabilização, né, ela é baseada na teoria da realidade. Nós temos duas teorias que disputam o tema responsabilização da pessoa jurídica. Nós temos uma teoria que foi trazida por Savigny, que diz que, na verdade, a empresa é uma ficção. Sendo ficção, uma abstração jurídica, ela não pode ser responsabilizada criminalmente. Ocorre que temos a teoria chamada teoria da realidade, de Otto Guercke. Esse autor, ele diz que, na verdade, a pessoa jurídica ela é real, ela é autônoma e ela tem independência frente às pessoas que a representam. Ou seja, há uma dissociação da personalidade da pessoa jurídica daqueles que a integram, dos sócios. Então, essa é a teoria adotada pelo Brasil, a teoria da realidade. Agora, é claro que quando a gente estuda a teoria do delito, a gente tem lá o fato típico, que é composto de conduta humana, voluntária, consciente, há um nexo de causalidade, há um resultado naturalístico e uma tipicidade. Como é que a gente vai adequar uma pessoa jurídica praticando uma conduta? Ora, quando se pratica uma conduta em nome da pessoa jurídica, na verdade, quem pratica é o seu representante, é o seu diretor. Só que houve uma adaptação, né? Luiz Regis Prado, ele é contra essa responsabilização da pessoa jurídica, porque ele disse que não adequa à teoria do delito, mas há argumentos fortes, em outro sentido, encampados, inclusive, pelo STJ. Então, diz o seguinte, a pessoa jurídica, ela tem sim uma conduta, ela pratica uma conduta, porque é a conduta praticada pelos seus sócios. Então, essa questão da conduta não é a própria empresa que pratica conduta voluntária e consciente. É, na verdade, os sócios que a representam. E nós temos também na teoria do delito a culpabilidade. A culpabilidade é aquela possibilidade de responsabilização pessoal por um crime, que algumas pessoas não têm por imaturidade mental ou natural. Mas como é que a pessoa jurídica pode ter culpabilidade? Bom,
a culpabilidade é substituída pela responsabilidade social. Ela não tem culpabilidade, mas ela tem responsabilidade social. E, por fim, havia uma discussão, mas veja, se eu punir uma empresa, eu vou estar punindo os seus sócios, porque se eu impedir essa empresa de trabalhar, eu vou estar. Mas aí, por isso, tem o princípio, né, da responsabilidade pessoal ou da intranscendência da pena. A pena é aplicada à empresa. É claro que essa pena aplicada à empresa implicará consequências para o sócio. Mas aí o autor faz uma comparação. Olha, quando um pai de família é preso, embora a pena não possa ser transferida para os seus filhos, os filhos sofrem com a prisão do pai, né? Por isso que é praticado o auxílio reclusão. Então, eles dizem que não há violação a nenhum princípio. Vai haver uma pena para a empresa, uma pena administrativa, multa, etc. Agora, ela não vai ser transferida para os sócios. Então, essa, na teoria do delito, é a explicação para você responsabilizar criminalmente uma empresa. Agora, inclusive, tem um julgado do STJ que entendeu sobre essa possibilidade de responsabilização criminal da empresa. O STJ, quinta turma, no recurso especial 610-114 do Rio Grande do Norte, relator ministro Gilson Dipp, ele reconheceu a possibilidade da empresa responder criminalmente, né, independente dos sócios. Ele só entendeu que deveria extinguir esse recurso especial porque entendia a necessidade da dupla imputação, ou seja, que no banco dos réus estivesse a empresa e o sócio que a representa. Mas nós temos aqui a evolução histórica, né? Inicialmente, nós tivemos uma decisão no STJ, indicando que havia necessidade de dupla imputação. Então, nessa necessidade de dupla imputação, havia necessidade de você tanto ter no banco dos réus a pessoa física e a pessoa jurídica. Você não poderia, num crime ambiental, ter um e não ter o outro. Então, essa foi uma evolução histórica, mas hoje, para a gente ser bem sucinto, eu trouxe aqui algumas decisões que tratam toda dessa evolução histórica acerca da responsabilização criminal da pessoa jurídica, mas o que eu posso dizer para todo mundo que está ouvindo, para a senhora e para quem tiver interesse, hoje o entendimento é que não há necessidade da chamada dupla imputação. É perfeitamente possível que a pessoa jurídica ela responda de forma autônoma ao dos sócios que a representam. Então, não é mais necessário. É claro que pode haver coautoria entre os sócios e entre a empresa, mas não é necessário que a empresa e os sócios estejam conjuntamente no polo passivo de uma ação por crime ambiental. Então, isso é bem interessante, porque aí você já não tem mais essa preocupação de estabelecer a necessidade da dupla imputação. Mas, por óbvio, como uma empresa, uma sociedade empresária pode ser responsabilizada criminalmente por um dano ambiental? É claro que aí o próprio artigo 3º diz que para haver responsabilidade criminal da pessoa jurídica é necessário, primeiro, que esta decisão ela seja tomada por um colegiado da empresa. Então, se tiver um colegiado, se tiver um grupo dentro da empresa e houver uma decisão coletiva, já é um primeiro requisito para se imputar o crime à empresa. O segundo requisito é que essa decisão tomada de forma coletiva seja no interesse direto ou indireto da sociedade empresária. Então, havendo, doutor, esses dois requisitos, é possível, sim, essa incriminação da pessoa jurídica.
É claro que se um sócio lá sozinho, sem submeter à coletividade, praticar uma conduta lesiva ao meio ambiente, não podemos imputar à pessoa jurídica esse crime. A mesma coisa se a medida tomada não visar o interesse da empresa. Por exemplo, vamos supor que os sócios, a título de ampliar um estacionamento para conforto deles, né, invadam uma área de proteção ambiental. Vejam, não houve interesse da empresa. Na verdade, houve o interesse pessoal dos sócios. Nessa hipótese, você também não terá a responsabilidade criminal da empresa. Então, quanto à responsabilidade... Sim, Mas eu pode... queria fazer uma pergunta, assim, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Porque quando a gente ouve isso, a gente remete a casos que a gente já viu na mídia, por exemplo, Brumadinho. No Sim, caso de Brumadinho, não foi só um dano ambiental que foi causado. Além do dano ambiental, ainda teve mortes. sim. E nesses casos, que fica? Porque muitas pessoas nem entenderam como que foi o julgamento, como que as pessoas que eram teoricamente responsáveis estão livres. Na cabeça do leigo, isso fica bem complicado de entender. E eu queria a Sim, sua opinião, aproveitar que o senhor está aqui para sim. Não, não, responder. é interessante nessas tragédias de Brumadinho, de Mariana, que diversos mortos, corpos não foram aparecidos, nós temos a responsabilidade criminal dos sócios, gerentes e representantes e prepostos da sociedade empresária. Na verdade, pode até ser denunciado e penalizado por um crime contra a vida, né? Se ficar, parece, eu não tenho certeza, mas parece que essa última tragédia, o delegado entendeu que houve dolo eventual, quando os engenheiros, né, todos os prepostos, parece que tomaram uma decisão assumindo o risco de um rompimento daquela barragem de rejeitos, e aí eles tiveram uma responsabilidade pessoal, porque no artigo 2º da Lei de Crime Ambiental traz a responsabilidade pessoal de diretores, gerentes, sócios, porque eles respondem, mas não por crime ambiental somente. Ali, nessas tragédias, você teve mais do que um crime ambiental. Você teve um crime contra a vida humana, porque houve uma irresponsabilidade de alguém que acabou redundando, né, no rompimento daquela barragem de rejeitos com várias mortes. Então, ele vai ser julgado no tribunal do júri. A empresa vai responder? Não, porque aí a empresa só responde por crime ambiental. Óbvio, a empresa não vai responder no tribunal do júri. Então, nessa hipótese, nós temos uma responsabilidade criminal dos sócios, não por crime ambiental. Nesse exemplo que a senhora deu, por crime contra a vida. Poderia ser um crime contra a integridade física, contra o patrimônio. Então, aqui a gente tem que separar a responsabilidade criminal por crime ambiental, previsto na Lei 9.605, e os crimes comuns que podem decorrer de uma atividade de risco ao meio ambiente, como essas de mineração, que são atividades realmente de muito risco, e aquelas bacias não têm uma fiscalização adequada e acaba uma tragédia, né, com diversos mortos, pessoas que não conseguiram enterrar os seus entes por causa de uma irresponsabilidade empresarial. Então, isso aí a gente tem uma responsabilidade distinta, porque a responsabilidade... Isso é Pois não. muito bom ficar claro, porque você percebe essa dúvida na cabeça das pessoas, né? Sim. A responsabilidade de quem? É do sócio? E eu gostei bastante da sua explicação. E eu até queria me estender um pouco mais, se o doutor me permitir, porque trazendo assim aos dias de hoje, no caso, quando você também tem uma responsabilidade tributária, que você não paga alguns tributos, como hoje o Ricardo foi preso, né? Acho que é Ricardo Eletro, alguma coisa assim. Ele foi Ah, preso sim, sim. e foi notícia. Aí muitos clientes perguntam, mas como que ele foi preso? Como que funciona essa questão? E tem essa dúvida muito grande em termos não só de responsabilidade ambiental,
mas os sócios, os empresários, e eu acho interessante, foi até por isso que eu te convidei, para entender isso, porque geralmente a gente acha que só vai responder com o patrimônio, eles só acham que vai. Porque no direito civil, só para fazer um link aqui, nós também temos o instituto chamado a desconsideração da personalidade jurídica. Quando há confusão patrimonial e você consegue comprovar isso, o juiz autoriza que saia do âmbito jurídico e passe para a pessoa do sócio, para que ele pague, porque você percebeu que houve ali uma fraude, né? Então, você consegue ter isso. Então, comparando ali um pouco o direito civil com o direito penal, acho que a gente correria mais ou menos nessas duas linhas. Sim. Mas é interessante, por quê? Porque muitos, principalmente clientes meus, não conseguem entender essa gravidade de que não é só a sua atitude, ela não vai responder só financeiramente. Você, como responsável da empresa, também pode ser até penalizado. Você mesmo, como pessoa, por crimes, como eles, por exemplo, como foi o caso da Boate Kiss, desse Brumadinho que o doutor acabou de explicar pra gente, como o Ricardo hoje, ou seja, são crimes distintos e diferentes, mas que podem culminar na prisão do sócio. Perfeitamente. A senhora deu um exemplo aí de um crime fiscal, né? Então, esse empresário foi preso por sonegação fiscal. O crime fiscal, por exemplo, ele não tem previsão de responsabilidade da sociedade empresária. Então, na verdade, quem é responsabilizado são os seus proprietários, gerentes, que praticam atos lesivos ao fisco. Então, só na questão ambiental é que tem essa peculiaridade. Mas, assim, eu acho que prender tem esse efeito de intimidação. Nós temos um Brasil que a sonegação, infelizmente, é a regra, que a corrupção é massificada. E é bom prender. Assim, é claro que a gente lamenta pela pessoa, mas a pena tem esse sentido também, de servir de intimidação, incentivo para as pessoas de bem. Que é bom ser honesto, que é bom ter o sono dos justos. Então, assim, a prisão desse empresário, a gente lamenta, mas nessa hipótese não teremos a responsabilidade da empresa. Agora, no crime ambiental, é possível que haja responsabilização do empresário por pena de prisão, que pode ser convertida por restritiva de direito, não tem problema nenhum, mas nós temos, em relação à pessoa jurídica, essas penas de multa, pena de prestação alternativa, ou seja, adequadas à pessoa jurídica. Agora, lá no artigo 2º, aliás, a senhora falou sobre a desconsideração da pessoa jurídica. Na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 4º, também nós temos a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica quando está se usando a empresa como anteparo para as suas fraudes. Então, a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 4º, ela trata também a possibilidade de desconsideração de pessoa jurídica no caso de punição de naturezas cíveis, né? Porque também é uma possibilidade nessa lei de crimes hediondos. Agora, se a senhora me permite só tratar da questão da responsabilidade pessoal dos prepostos gerentes. Então, quem está com a lei aí aberta, o artigo 2º da lei, ela trata da responsabilidade pessoal dos sócios, gerentes, etc. E, na verdade, o artigo 2º, na primeira parte, ela repete toda a teoria do concurso de crimes do artigo 29 do Código Penal. Aliás, o artigo 79 da Lei de Crimes Ambientais autoriza que apliquemos o Código Penal toda vez que a Lei de Crimes Ambientais for silente em determinado tema. Então, é possível a gente, lá no artigo 2º, a gente verificar na primeira parte que diz lá que a pessoa física ela será punida, né, incidirá nas penas cominadas na medida da sua culpabilidade. Então, nós temos ali a teoria monista, que cada um que praticar o crime vai incidir na pena combinada a um crime, é a chamada teoria unitária ou monista. Então, nós temos essa possibilidade. Nós temos também que você vai ter um crime só, mas a culpabilidade, que é a reprovação social individualizada, né? Nilo Batista tem uma frase no livro dele, que é clássico em teoria de agentes, que diz
nossa teoria no Código Penal é unitária e monista. Vários agentes, um crime só. Mas em termos de culpabilidade, ele é pluralista. Cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. E interessante, nós temos todos os institutos ali do artigo 29. Nós temos do agente que tem o desvio subjetivo, que ele quis praticar crime menos grave, e temos também a possibilidade da participação de maior ou de menor importância. É interessante dizer que a empresa, a sociedade empresária, ela pode ser coautora de um dos sócios. O que a empresa jamais poderá ser é partícipe, né? Porque ela não pode ter uma participação acessória. Ela pode ser coautora. E nós temos aplicação aqui na hipótese da teoria do domínio final. Olha que interessante. Nós tínhamos na teoria do concurso de crimes a teoria restritiva, que entendia que só responderia pelo crime como autor aquele que praticasse o núcleo da conduta incriminada. Então, vamos botar o crime de homicídio, que é mais fácil entender. A pessoa que mata é autor. Mas se a pessoa não matou, não executou, ela seria partícipe. Mas a teoria do domínio final, essa teoria, ela prevê a punição daquela pessoa que, sem praticar o fato típico, ela, pela posição dela, ela podia evitar. É o sistema de divisão de tarefa e é para punir aquele que está no ápice da pirâmide. Porque muitas vezes o empresário, ele não quer não quer sujar as mãos. Então ele delega que se pratique um ato lesivo ao meio ambiente. Mas ele tem ali, dentro daquela estrutura de divisão de tarefa, ele tem o poder de dizer se aquele fato poderá ser praticado, como ele será praticado. Portanto, ele tem domínio da função que cabe a ele na empreitada criminosa comum. Então, é possível que um empresário responda por crime ambiental, mesmo que ele não tenha derrubado uma árvore. Mas se ficar provado lá que ele sabia que ia haver e aqueceu. Então, essa teoria, ela amplia o conceito de autor. Então, o autor hoje não é só aquele que pratica ato de execução, mas aquele que tem domínio final do fato. Então, é uma teoria que amplia a punibilidade para consideração de autor. E na segunda parte do artigo 2º, nós temos as condutas omissivas próprias, os chamados agentes garantidores, que podem praticar os crimes ambientais por omissão, que a lei equipara como se fosse uma ação. Por isso são chamados crimes comissivos, impróprios, omissivos qualificados ou comissivos por omissão. Mas a pessoa tem que estar na posição de garante. E quem a lei diz numa empresa que tem essa posição de garante, que tem o dever, se ela pode, ela tem o dever de evitar o resultado. Está lá. É um gerente, está lá no artigo 2º, segunda parte. Minha filha está me ajudando aqui, eu estou pedindo só para ela botar na lei, no artigo 2º, que está em vermelho. Mas, só para nomear rapidamente aqui para vocês, aqui, ó, quem é o agente garantidor nos casos de crime ambiental? Então, atenção, empresário, diretor, administrador, membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica. E como é que é essa responsabilidade? Bom, se ele sabia que estava engendrando um plano dentro da empresa para jogar rejeitos químicos num rio que passa perto da empresa, e ele simplesmente, mesmo sabendo, cruza os braços, não, eu não vou me meter, ele é agente garantidor. Então, ele também será responsabilizado criminalmente por uma conduta omissiva imprópria. Então, a lei, ela deixou bem claro quem poderá ser punido ou por ação ou por omissão. Porque você pode praticar crime mesmo com os braços cruzados. Porque quando você está na posição de garante, a lei obriga que você pratique, sob pena de você responder o crime como se tivesse praticado uma ação. Então, essa, em grosso modo, depois até eu posso
passar para a senhora os julgados que tratam de cada um desses institutos. E um outro tema, talvez, não sei se eu estou indo demais, se a senhora quiser, mas assim, um tema que se discute muito é a aplicação do princípio da insignificância no crime ambiental. Vamos imaginar que um pescador, no momento lá de que é proibido a pesca, defeso, está lá, ele lá está pescando. Pescou ali, vamos supor, 4 peixinhos. Será que ele pode ser indiciado por crime ambiental? Olha, o crime ambiental é chamado delito de acumulação. Por quê? Porque uma conduta só isolada não polui, não causa dano. Mas imagina várias pessoas praticando essa mesma conduta. Ah, não, eu vou jogar um lixo aqui no rio, porque é só o meu lixo. Eu vou jogar aqui, eu vou cortar essa árvore aqui, porque é só uma árvore. Mas imagina se todos pensarem em jogar lixo, cortar árvore, pescar em época proibida. Então, por isso se discute muito a aplicação do princípio da insignificância e é uma discussão prevalecendo a tese de que não é aplicável por ser um delito de acumulação. Bom, em linhas gerais, essa é a responsabilidade penal tanto da sociedade empresária como dos sócios. Eu gostei bastante, doutor. Eu gostei bastante mesmo. Achei que foi muito rico, deu para esclarecer muitas dúvidas que eu percebo ser comum. E quem milita no direito civil, às vezes, assim, eu pelo menos não me recordo muito de direito penal. Eu Eu tenho que também não lembro recorrer. muito de direito civil, doutora. Estamos iguais. Aí eu falo assim, olha, até brinco aqui com o pessoal, falo assim, gente, por favor, aqui é só direito civil, porque se parte para o penal, eu tenho que consultar alguém. É Mas é verdade. bom saber e linkar isso, porque ninguém é bom sozinho, né? Nós somos Claro, bons claro, quando a gente junta, claro, a claro. A gente gente tem que contribui. sempre estar E se eu até queria, complementando para ter é, essa visão geral. exatamente. E eu até queria, de repente, propor, não sei, nem falei com a doutora Natasha ainda, mas em um outro momento, a gente, se o doutor quiser também, a gente tratar sobre o tema de direitos autorais também, porque tem aquela ação em pena, de restrição do direito penal, mas isso em um outro momento, porque tenha sido um assunto muito em voga Sim, agora, inclusive por conta da fake news, essa história toda, mas aí isso fica para um outro planejamento nosso, mas eu sim, queria, sim. em nome da doutora Natasha também, que ela vai entrar logo depois do senhor para a gente finalizar, e eu queria agradecer demais ter Aham. aberto um tempo aí na sua agenda para contribuir com a gente, viu? E depois, quem Eu que quiser deixar agradeço. perguntas, eu fechei aqui, peraí, eu fechei aqui, mas quem quiser mandar pergunta depois, a gente manda para o doutor e ele pode tentar responder na medida do possível Sim, algumas dúvidas, né? sem Eu dúvida agradeço nenhuma. demais. Muito obrigado, assim, que Deus abençoe vocês e guarde durante essa pandemia, tá? E a Amém. todos que estão nos assistindo. Muito obrigado e até a próxima, se ele Eu permitir. que agradeço, doutora. Aí o senhor sai aí, que a doutora Natasha entre e depois a gente conversa de novo, tá bom? Boa live para vocês. Obrigada. Aí, só sair aí em Valeu, cima. tchau. Aperta. Tchau, muito Obrigada. obrigado. Valeu. A gente poder finalizar. Oi, Olá, tudo bem? tudo Nossa, bem? que maravilha, hein? Que sensacional, né? Uma contribuição assim muito rica que ele trouxe para Muito. gente, porque é uma pessoa que tem um domínio muito bom, né, sobre essa situação do que esse tema que você colocou, que é super interessante, que também faz parte aí do curso que você vem oferecendo sobre empresas. Então, é bastante interessante. Eu fiz algumas pontuações, como sempre, né? Eu achei muito bacana ele falar, ele explicar para as pessoas a diferença do crime ambiental, né? A questão da prevenção, da precaução do que prevê, né? Eu achei que as penas administrativas, pessoas jurídicas, as pessoas pensam que é só a suspensão da atividade e multa, mas também existe há outras formas que pode ser aplicada a restrição das pessoas acabarem sendo presas, né? Muito bem pontuado por ele.
também ele falou que é muito bacana ele ter colocado todas as pessoas da empresa que pode responder criminalmente. E você tocou num assunto que eu iria falar, isso é uma questão de cara do Ricardo Eletro, que está passando aí na mídia. Brumadinho, já foi muito batido isso, mas assim, muito bacana você ter lembrado e tocado nesses pontos. Conduta prática pelo sócio, seus representantes, então até a filha do Ricardo Eletro também foi indiciada, né? Teve também um mandado de prisão, já foi suspenso, mas teve um mandado de prisão, porque os bens estavam tudo no nome dela, né? Ele não pagava o imposto e adquiria os bens para pôr no nome dela, né? E a culpabilidade e a responsabilidade social, né? Que a empresa tem. Isso é um ponto, assim, fundamental, importante, que muitas vezes o proprietário da empresa não dá atenção a isso. Fica só saber pensando quais são os seus riscos. Quando ele aceita uma proposta dele ganhar um pouco mais, ele não pensa nos riscos que ele está colocando na empresa dele. O que vai gerar isso para ele? Né? Então, às vezes, uma boa consultoria, né, jurídica nessa empresa que faz a diferença, que muitas empresas não dão valor nisso, né? De ter um advogado que possa estar consultando. Né? Tem o problema que chamam o advogado, mas não tem essa preparação, essa prevenção desses problemas. Ela não tem noção do que ela pode responder. É o famoso compliance, né? Que está aí hoje em alta, né? E que as empresas, infelizmente, às vezes, é igual ele fala assim, uma crise, eu vou cortar o marketing. Hoje, se você pensar em cortar o marketing, você não vende. Então, agora é o momento de você gastar com marketing. Agora é o momento de você reinventar, como ele disse. É o momento de você ter um apoio jurídico aí junto. Por isso que a gente está se unindo com várias pessoas, trazendo as nossas lives, né, doutora Célia? Porque isso traz enriquecedor tanto para a gente quanto para as pessoas também, essa troca, né? É muito importante. Exatamente. Até porque ele é do direito penal e eu realmente não lembro muita coisa do direito penal. Então, prática, né? Ele pratica. Alguém. Nada melhor que uma pessoa como ele qualificado, um delegado que dá aula. Então, ele tem, além de tudo, tem a didática e traz informações para a gente bem fundamentada. Parabéns para você que entrou em contato com ele. E eu só tenho que te dar parabéns. Achei fenomenal. Achei que tem bastante pessoas acompanhando aí. E isso que faz a diferença. Hoje, hoje a gente está trabalhando numa nova fase. Ninguém é maior que ninguém. Todos nós estamos aprendendo aí com a tecnologia e está dividindo, a gente tem que dividir o conhecimento. São tantas mudanças, são tantos conhecimentos, que se a gente divide, fica muito mais fácil a gente aprender, né? Não dá para você buscar todas essas informações a todo momento, porque a todo momento está acontecendo muita coisa. Exatamente, senão você não trabalha, não faz outras coisas, né? Sim, então, para você conseguir importante, sim, gente. Eu não estou falando que não é importante os cursos, mas muitas lives traz muitas informações que enriquecedoras, e isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Principalmente quando você traz profissionais que se preparam, profissionais que vêm preparados para apresentar para vocês um material desse, de um conteúdo tão importante como veio o doutor aí. E bem enriquecedor. Eu gostei demais. Agradeço a todo mundo que está aí participando, que ficou com a gente. Agradeço a você, doutora Natasha, de novo, porque foi quem iniciou todo esse projeto. Para quem não assistiu, vai ficar tanto no meu YouTube, Suelen Colombo, como o Reimer Advogado também lá no YouTube vai ficar, tá bom? E eu acho que vai ficar aqui no meu também. Geralmente vai direto, né? Isso, depois eu divido com você o IGVT, também vou distribuir para as pessoas no meu escritório. E vamos continuar o nosso projeto, porque juntos nós vamos ter aí bons resultados, como estamos tendo esse reflexo, tá bom? Um beijo, boa noite, agradeço a todos aí, ao doutor e a você, doutor Célia, um beijo. Tá bom, obrigada, gente. Tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima.